Shalom a todos. O tema de hoje é um tema baseado no livro de Levítico, no livro de Vaikra, capítulo 19, verso de número 18. É proibido fazer tatuagem ou não? Se aproxima. Vamos partir para a leitura aqui de Vaikra em hebraico, para entender mais ou menos o que significa. Aqui no meu dedinho, tá? No meu dedinho aqui, filha. Se ligou no mistério? Olha o manto, se liga no manto. Vê, seret, lenafshi lo titeno, biv, zarechem, ur tovet, kaakwa ou kaaka, lo titeno, bachei ani Adonai. Antes desse versículo aqui, que no caso seria esse, mostra aqui, no livro Rumash Gutnik, em Levítico, ele fala com detalhes acerca da barba, sobre cortar a barba, mas não dá muitos detalhes no versículo 28, onde diz que nenhuma tatuagem deve ser feita, porque ele é o Senhor. Mas você vai ver aqui, ainda no livro de Levítico, porém, no comentário de Rashi, ele dando detalhes sobre a tatuagem, mas não são muitos detalhes. Você vê aqui a mesma leitura em hebraico, mas aqui talhos em sua pele. Essa era uma prática dos amorreus. Fazer cortes em sua carne quando uma pessoa morre. Em luto, em homenagem a uma pessoa que morreu, cortava a sua carne. Já nenhuma tatuagem, diz aqui em hebraico, Urtovet Kaka, uma inscrição gravada, Mechoque e profunda, Shakwa, para que nunca se apague, que é gravada com uma agulha e permanece preta para sempre. Tatuagem em hebraico, Kaka, assim como a expressão encontrada no versículo, e os pendure, aprofundem, Verhaká, e vamos pendurá-lo, aprofundá-los. Ok? Agora a gente vai procurar detalhes sobre a inscrição para ver se é proibido de fato ou não. Ok? Vamos continuar? Yeah. A proibição da tatuagem em Vaikra 19, verso 28. A atitude judaica negativa sobre isso parece ser de longa data, mas não desde o mundo antigo, desde a Idade Média. Todo o conceito de arte corporal permanente se torna tabu na Idade Média. E, em termos populares, se baseia numa passagem que faz parte de um pequeno conjunto de leis, no texto de Vaikra, Levítico 19, versículo 26 a versículo 28, que se ocupa com três temas: a prática de feitiçaria, ritos proibidos de morte e luto, a marcação corporal. A palavra usada no texto é ketovet, que se traduz como escrita incisada ou escrita cortada. É um termo único e muito específico. Sem dúvida, a palavra ketovet, construído com a raiz hebraica ketev, escrever, indica algum tipo de escrita.
mas a forma específica do substantivo de construção ali aparece apenas neste verso. Evidências de que o termo Ketovet na literatura rabínica era reservado a referências de tatuagem e citações de Vaikra 19, versículo 28, estariam na Midrash Vaikra Rabbah 19.6, Talmud Malvi, Tratado de Gittin 20b e Mishnah de Makot 3, versículo 6. Talmud Malvi, Makot 21a, parece que o termo Ketovet, com a conotação específica de tatuagem, saiu do idioma hebraico e assumiu uma identidade totalmente diferente no uso moderno. Ainda mais difícil é a palavra Kakwa, ou Kaka, que é o que linguistas chamam de Rapax Legomenon, ou seja, uma palavra que aparece registrada somente uma vez em um dado idioma, aparecendo apenas nesse versículo. Por causa disso, até uma análise lexical oferece pouca ajuda no caminho de prover compreensão com etimologia ou cognatos, já que as raízes mais prováveis para o termo não possuem exemplos para se comparar na Bíblia hebraica. É evidenciada o uso mais amplo do termo e derivados, sempre com a forma duplicada, e uma semântica ampla que abrange vários sentidos, como demolir, furar, pressionar, carimbar. Os exegetas medievais buscam verbos bíblicos que têm como segundo e terceiros radicais e que se encaixam de alguma forma na noção de perfurar ou piercing, ou na ideia de incrustação à pele, inerente ao modo como as tatuagens são fixadas. Apesar das aparentes complexidades semânticas e filosóficas do termo Ketovet, escrever, todos os intérpretes antigos concordavam que a expressão proíbe algum tipo de ritual do qual tatuagens eram realizadas. Quando se olha para os manuscritos do Mar Morto, no texto chamado de O Pergaminho do Templo, este material praticamente replica Vaikra 19, versículo 28, mas substitui: você não deve escrever Ketovet para Tetnu, não deve marcar. Repare essa escrita na imagem. Os comentaristas medievais esclarecem que as tatuagens são permanentes. Urashi se refere à escrita de que Sheinu Nemchak Leolam, que se traduz nunca podem ser apagadas. E o rabino Yosef Behor Shor fala das tatuagens que Leolam, a parte de baixo, aí a escrita de baixo, serão para sempre visíveis, distinguindo a tatuagem de escrita simples, que poderiam ser apagadas. Uma questão fundamental para entender Vaikra, Levítico 19 e 28b, é saber se a lei proíbe toda e qualquer tatuagem, ou se a prescrição é específica. Os comentaristas oferecem pelo menos 5 abordagens diferentes sobre a natureza e o escopo da proibição. Vamos ver algumas. Proibição propriamente dita. O texto da Mishnah, Makot 3, 6, estabelece a proibição da tatuagem não qualificada para os judeus, definindo a tatuagem como tendo 2 componentes distintos e necessários: perfurar a pele
e escrever. Para transgredir a proibição da Torá, então, deve-se realizar juntos ambos os componentes. Além disso, os sábios especificam o uso de tinta ou outros tipos de agentes de coloração. A Mishnah, bem como o pergaminho do templo, opta por usar o verbo que conota a aplicação da tatuagem em vez do termo escolhido pela Torá. Mishnah, Makot 3.6. Aquele que escreve, escrita e incisada, se escreve. Mas se incisa, ou seja, perfura, mas não escreve, não é responsável. Até que escreva e incise com tinta ou garrote, ou qualquer coisa que marque. Comentários medievais e alárquicos geralmente concordam que a passagem bíblica contém uma proibição geral. Vejamos a concepção de que os seres humanos são descritos como criados na imagem divina. Bereshit 1, Gênesis 1, 26 a 27. Em Bereshit, capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: Vayomer Elohim Nazir Adam Betzalmenu Kidimotenu Veirdu Vidgad Hayam Ovof Hashamayim Uva Behema Urvol Haaretz Uvchol Haremes Haromes al Haaretz Va Ivra Elohim Ed Hadam Betzalmo Betzelem Elohim Baraoto Zahar Keva Bara Odam. O texto todos conhecem, Bereshit 1:26. Então Elohim disse: façamos a Adão, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, e que ele governe sobre os peixes do mar, as aves do ar, os animais, e sobre toda a terra e sobre toda a criatura, as criaturas rastejantes que se arrastam sobre a terra. Bereshit 1:27. Portanto, Elohim criou a Adão, o homem, a sua imagem, a imagem de Elohim, ele os criou, macho e fêmea os criou. Bom, é importante ressaltar que Elohim não significa necessariamente Deus. Isso aí eu criei um vídeo um pouco mais abaixo. Se você procurar, você vai ver lá Elohim, o que significa de fato. Eles dizem: o corpo humano não poderia ser marcado ou alterado. Só que, analisando criticamente essas interpretações, não estão bem fundamentadas no texto, pois a conexão entre tatuar e supostamente profanar a imagem divina nunca sequer é levantada ou mesmo sugerida no contexto da marcação corporal dentro do texto da Bíblia hebraica como um todo, seja no caso de se fazer um corte ou mesmo uma depilação. Além disso, é bem conhecido o uso de argolas tanto nas orelhas quanto no nariz, tanto por homens quanto por mulheres, em todo o período do mundo antigo. Tatuar o nome de Hashem, o nome divino, o tetagrama. O Rabino Shimon ben Yehudá, em nome do Rabino Shimon, diz: eles não são responsáveis por violar o preceito, senão quando escrevem o nome como está dito. Vaikra 19, versículo 28. E não coloquem escritas incisivas em si, ou seja, não coloquem dizendo: eu sou o Senhor, eu sou Hashem. É só isso, não colocar esse nome, segundo este comentário.
O Rabino Shimon, neste caso, não concorda com a direção da ideia de que este texto seria uma proibição abrangente sobre a arte da tatuagem. Em vez disso, ele aceita o verso como apenas proibindo tatuagens do tetagrama, o nome divino, para que o nome divino não se transforme em ritual mágico. Vemos nessa interpretação da Mishnah um uso inteligente da Torá, essencialmente colocando aspas como se fosse em torno da expressão "Eu sou Hashem", lendo o texto efetivamente como "Não façam uma tatuagem que diz Eu sou Hashem". Quem faria isso? Alguém que acreditasse que fazer isso conferiria poderes ou proteção? Sem falar de alguém que se diga divindade. Isto justifica bem o ato ser proibido. Ritual de luto. Outra interpretação da questão, observando que o contexto da proibição fala de leis relativas à morte e ao luto. Argumento que este deve ser o sentido aqui também. Avraham Ibn Esdra comenta em Vaikra, apoiando esta posição. Alguns dizem que a proibição da tatuagem está ligada a cortes em sua carne para os mortos, porque há aqueles que marcam o seu corpo de uma maneira conhecida, com a chama para os mortos. Até hoje, há pessoas que marcam seus rostos em uma juventude para se tornarem, em sua juventude para se tornarem reconhecidas. A peça que faltava, segundo o texto, é claro, na cláusula B do versículo, é o ponto crucial, le nefesh, para a nefesh, no sentido de para os mortos. Nefesh significa alma. Mesmo assim, a omissão de uma palavra ou elemento sintático no segundo trecho de um paralelo é algo até comum dentro da poesia bíblica e textos semitas antigos. Assim, a alegação de que o termo lenefesh para a vida, para a alma, ou morta, no caso aí a morta, estaria implícito no trecho em 28b, trazendo o sentido pretendido de não coloquem escrita incisiva em si mesmos, por causa dos mortos, sendo o sentido plausível. O doutor, professor Baruch Schwartz, da Universidade Hebraica, argumentou a favor dessa abordagem, tratando a unidade textual de Vaikra 19 como um todo retórico. Todas as 4 proibições visam alertar contra mutilações corporais feitas para honrar os mortos, com o propósito de luto ou o culto dos mortos. Schwartz fez uma afirmação clara e traz uma série de evidências relevantes que demonstram seu entendimento, mas persuasivamente ele destaca Vaikra, Levítico 21 e 8, e Devarim, Deuteronômio 12, do 1 ao 2, onde arrancar a barba e o rasgar da pele eram explicitamente realizados por causa do costume de luto. Não esquece de se inscrever, hein? Dê o seu like, mas ainda não acabou. A prática de marcar escravos, o Dr. Jacob Mergron adotou uma abordagem diferente de tudo o que falamos até aqui, descartando qualquer relação entre o termo Ketovet e rituais de luto. Em vez de procurar em vão um rito de luto para explicar a justa posição da tatuagem à laceração, a tatuagem deve ser considerada como uma proibição independente e destinada, talvez entre outros objetivos, à abolição da escravidão em Israel.
Há evidências consideráveis de tatuagens usadas como marca de escravo no Antigo Oriente Próximo, na verdade até hoje, na Eritreia, onde tipicamente o nome do dono era gravado ou marcado no corpo do escravo, muitas vezes seu braço, mas também no rosto. O termo acádio para tatuagem, Simtu, também é testado como Sindu e Simtu, cognato ao aramaico, um termo legal usado para descrever marcas em escravos. A noção de que a tatuagem era considerada negativa porque era como marca de escravo, mente implícita em Eshayahu 44, versículo 5, onde a nação israelita coletiva se enquadrava na sua devoção a Hashem como a de escravo ao mestre. Repare esse trecho. Zeiomar ladonai ani vezeikra veshem Yaakov veze yekton yektove yado ladonai uvshen Israel yichani. Eshayahu 44, versículo 5, Isaías, um dirá, pertenço a Hashem, e outro será chamado pelo nome de Jacob, e ainda outro escreverá na mão, que pertence ao Hashem, e adotará o sobrenome de Israel. Que tipo de tatuagens seriam proibidas? Nós não sabemos. O que tudo isso que estudamos até aqui quer dizer para os judeus de hoje, que querem considerar ser tatuados? Não precisamos falar de norrides, aqueles que não são judeus, que não teriam qualquer proibição de fazer tatuagens, exceto se forem ligadas à idolatria de algum modo. Embora tenhamos visto algumas opiniões alternativas dentro de alguns textos pré-modernos importantes, o peso da tradição europeia na religião, tal qual existe hoje, marca o ato como se fosse proibido. Para aqueles, no entanto, preocupados com a própria lei da Torá em vez das invenções posteriores do racidismo na Europa, uma leitura próxima e rigorosa de Vaikra, Levítico 19, verso 26 e verso 28, indica que ele poderia conter uma proibição geral da tatuagem, ou poderia estar barrando apenas tatuagens aplicadas em certas circunstâncias da idolatria. Tatuagens de nomes de ídolos, rituais de luto ou marca de escravos. Bom, tentando ser um pouquinho honesto, né, com o meu intelecto, e eu convido você a ser honesto também com o seu intelecto, não forçando aquilo que você acredita, mas pelo menos de alguma forma aceitando uma realidade diferente daquela que você conhece. Porque uma coisa é você conhecer um texto adulterado, modificado, arbitrário, alguém construiu esse texto aí para defender os seus próprios interesses, suas próprias opiniões. Então convido você que seja mais inteligente do que isso você pode ser. Bom, qual seria a intenção de proibir a tatuagem bíblica? Se for de acordo com a Bíblia que você tem, não existe proibição, a não ser, segundo uma tradição, apenas uma tradição, a proibição é só para homenagear os mortos, uma espécie de idolatria, um culto aos mortos. Mas, com certeza,
tendo base nesses textos, a gente pode entender que foi apenas uma forma arbitrária, baseadas em apenas preconceitos e mais nada. Bom, eu prefiro ficar, né, com a posição que está mais de acordo com a visão pós-moderna, que vê a tatuagem apenas como uma expressão de arte, não como marca de escravos, nem como necessariamente ritos religiosos. Assim, a tatuagem em si não deveria de forma nenhuma ser proibida, da qual os movimentos literais, humanistas e reconstrucionistas do judaísmo, né, não proíbem. Bom, se você for uma igreja evangélica, me perdoe os evangélicos, tradicional, do reteté, vai falar que tatuagem é coisa do capeta. Se você for uma sinagoga, vamos dizer assim, ortodoxa, ultra-ortodoxa, nossa, você cometeu algo horrível. Mas se você for numa humanista, numa reconstrucionista, liberais, você vai ver que não tem nada disso, e algumas delas são até racionalistas. Aí você vai entender um pouquinho mais. Enfim, conclusão, não existe pecado em você tatuar o seu corpo, ok? Espero ter agradado com o vídeo aí. Curta e deixe o seu like.